Se calhar começava por perguntar, nesta altura, o que é que anda a ler. Olha, neste momento eu estou a ler um clássico da literatura polaca. E uma coisa que nos foi sugerida por um leitor, portanto é uma daquelas coisas que a Primato funciona e que tem muito interessante, que é exatamente estar muito aberta a sugestões de leitores. E, portanto, eu neste momento estou a ler um livro chamado, a tradução em inglês é The Doll, a boneca, de Boleslav Prus. Portanto, é um clássico da literatura polaca. Ainda estou muito no começo, portanto não vou emitir uma opinião, mas parece uma coisa interessante. Ok. E estava a falar de que os leitores podem mandar sugestões. Já várias dessas sugestões foram postas em prática na Primatur. Sim, várias, e inclusive em duas situações tivemos sugestões de pessoas que não apenas sugeriram, como se ofereceram para traduzir, e depois de testes feitos foram aceitos. Portanto, Ok. Quais é que foram já agora? a tradução que tivemos da República de Platão, feita pelo Elísio Gala, isso foi na Book Builders, a nossa chancela menos ficcional, Sim, e por outro lado também tivemos o Forte como Morte do Guy de Maupassant, muito traduzido bem. por estou com uma branca, é que eu não tenho aqui os livros agora, não consigo dizer o nome do tradutor, é um pouco a vergonha. É o José Manuel, creio que é José Manuel Pereira, mas não quero estar enganado. É. Tudo bem. E neste Dia Mundial do Livro, e isso de facto se há um dos setores que também estão todos, mas de facto no dia de hoje aquilo que tenho pensado muito também é por acaso pelo facto do que vai acontecer à indústria, ao mercado livreiro depois desta crise. Como é que se tem? Eu sei que porque também recebi essa notificação pelo site que tiveram de suspender aquilo que tinham em produção neste momento e, e se para já tem alguma conjetura ou se o Hugo já tem alguma conjetura do que é que vai acontecer daqui para a frente na Primatur. O primato vai-se manter. A única coisa que não conseguimos neste momento é fazer estimativas de calendário, porque não há calendário, não sabemos quando é que as livrarias vão voltar a abrir, Claro. quais é que são os próximos passos no mercado. Agora, uh, há projetos que obviamente vamos ter de atrasar para o próximo ano, mas isso é o normal da coisa. Um, Agora, a ideia é manter-se. Nós temos uma grande vantagem relativamente a muitas editoras, temos uma estrutura muito pequenina e que basicamente parada, o conjunto de custos fixos que nós temos é relativamente reduzido. Temos, obviamente, com cortes nos pagamentos dos nossos clientes livreiros que venderam os nossos livros há 2, 3, 4 meses, e depois temos custos que se prendem basicamente com um armazém e com custos de site, felizmente relativamente em termos de estrutura. Nós temos uma estrutura relativamente leve. Eu e o meu colega Pedro Bernardo trabalhamos na Primata e na Pupila, mas temos ordenados que não são ordenados, são ajudas de custo e pouco mais. Nesta fase, estávamos agora a entrar numa fase um bocadinho mais tranquila financeiramente, mas pronto, agora vai voltar atrás um bocadinho. E portanto temos basicamente uma funcionária que se juntou a nós há relativamente pouco tempo, e portanto essas são as preocupações que nós temos de manter. Se a situação não se alargar por mais tempo, nós felizmente temos uma situação relativamente tranquila. Lá está, porque funcionamos muito, lá não temos um escritório propriamente fixo, não temos, trabalhamos a partir de casa, portanto toda essa redução de custos que nos deixou também já muito preparados para este teletrabalho que agora está a correr, já permitem que isto funcione e que não nos dê um susto muito grande. Agora, obviamente que isto terá o seu impacto. Ou seja, o futuro está obviamente muito dependente daquilo que é a ajuda que os leitores nos forem dando, basicamente no futuro, e obviamente a ajuda que os leitores nos vão dando está muito dependente da situação económica do país e, portanto, tudo isto é obviamente uma incógnita. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. O nosso projeto é feito pelos leitores e com os leitores e, portanto, de outra forma, não vamos conseguir ultrapassar isso. Felizmente, volto a dizer,
temos talvez um bocadinho mais folga do que a maior parte das editoras que têm estruturas maiores para aguentar este período que aí vem. Claro. E o que eu acho interessante e de facto vamos ver o que é que vai acontecer e se outras editoras também terão o vosso arcabouço, entre aspas, mas de facto nos últimos anos temos assistido a um grande crescimento das editoras independentes e com projetos muito interessantes. A questão é, o Hugo tendo já a ideia de que, como trabalhou antes da Primatur, já trabalhou em editoras maiores, não é? O que é que é? Quer dizer, porque já havia uma grande batalha, não é? Entre os grandes grupos e os pequeninos que estão a tentar ter o seu espaço. O que é que vai acontecer agora? É uma grande incógnita, mas de facto que o Hugo já tem uma grande experiência. Não sei o que é que terá a dizer sobre isso. Eu acho que o panorama vai ser horroroso, ou seja, nós estamos a falar, agora eu não quero ser aqui profeta de coisas muito, muito más, mas eu acho que 30% a 60% do mercado entre livrarias e editoras vai acabar. Por coisas muito evidentes, ou seja, se o setor dos livros se queixa, todos os outros setores se queixam. Portanto, salvo 2 ou 3 áreas de negócio, como as farmácias, os supermercados, e pouco mais, todo o outro fator económico que está fora disto vai sofrer. E nas ajudas imediatas àquilo que vem aí a seguir, a cultura, como é tradição, vai ser o último, porque não é uma área essencial. E de todas as áreas económicas é uma área que representa uma faixa do produto interno bruto muito, muito reduzida. Mesmo assim, dentro das indústrias culturais, o livro é a indústria que mais contribui para o produto interno bruto, mas nada disto comparado com agriculturas, bens primários, indústria, etc. Tal. E, portanto, por natureza, por aquilo que é expectável, as ajudas à cultura serão das últimas e das menos fortes. E, portanto, não estou a ver, não há, salvo, por exemplo, em Portugal temos 2 ou 3 grupos livreiros, editoriais, com capacidade, com arcabouço financeiro para aguentar isto. Porto Editora, e depois algumas editoras mais pequenas que têm um mercado, têm faixas de mercado garantidas, são de alguma forma, não são bem monopólios, mas têm os seus monopólios agora seguros. Esses aguentam tudo mais. A indústria do livro há muitos anos que trabalha em modelos demasiado pesados. Fazemos demasiados livros para os poucos leitores que temos, apesar das estatísticas financeiras dizerem que não, das estatísticas dos observatórios das atividades culturais terem dito o ano passado que nós tínhamos 47% dos portugueses a ler livros e 53% só não liam porque não tinham tempo, o que é uma estatística absolutamente fabulosa, porque nos diz que nós temos o potencial de ter 100% da população a ler livros, que é uma maravilha. Obviamente que isto não é a realidade, isto são estatísticas que foram trabalhadas ou mal trabalhadas para agradar em projeções europeias ou coisa que o valha, porque isto não de maneira nenhuma tem a ver com uma realidade nossa. E, portanto, eu acho que indústrias do livro que estão há anos a trabalhar sempre em limites, não vão aguentar. Não têm margem, não têm almofadas financeiras para aguentar. E, portanto, acho que aqueles que conseguirão parar e talvez esses aguentem, mas o que vem a seguir vai ser uma redução do consumo, porque o resto da economia vai sofrer e, portanto, as pessoas que compram também vão reduzir as compras e portanto, é uma incógnita muito grande, mas uma certeza há, uma faixa grande do mercado vai sofrer e creio que muitas empresas vão fechar. E talvez, se calhar, voltará a acontecer a compra de editoras pelos grandes grupos? Tenho muitas dúvidas que isso aconteça. Essa foi uma fase que passou. Na altura, basicamente, uma moda foi lançada por aquilo que foi o investimento do Grupo Leia. Ora, o Grupo Leia não está, neste momento, financeiramente preparado para isso. Pelo contrário, eu penso que vai ser um dos grupos que vai sofrer bastante com esta crise. O único grupo que ainda tem uma ginástica financeira capaz de permitir é o grupo da Porto Editora, só que, na verdade, o grupo da Porto Editora já tem praticamente todos os segmentos de mercado assegurados e, portanto,
a comprar alguma editora, seriam coisas de nicho muito, muito orientadas. Não acredito, sinceramente, nem estou a ver investidores que neste momento e no pós-crise, pós-Covid, poderão ter dinheiro para investir, não se estou a ver em área do livro neste momento. Tem toda a economia aberta, provavelmente a compras baratas e, portanto, não será propriamente aqui da área que vão fazer o seu investimento. Eu também perguntei isto porque sei que o Hugo foi um dos fundadores da Cavalo de Ferro e que nos últimos anos já faz parte também do outro grupo editorial. Como é que... Eu sei que esta pergunta é um bocadinho clichê, mas acho que faz sentido perguntar. É como é que vê o projeto que ajudou a fundar hoje, e que continua a ter títulos bastante bons, devo dizer, só que lá está diferente por causa dessa conjuntura, não é? Sim, a Cavalo de Ferro, eu quando me desliguei mesmo do projeto, porque a Cavalo de Ferro tinha passado, lá está, foi consequência de uma crise financeira, a crise de 2008, a Cavalo de Ferro, não por influência direta da crise, mas por influência indireta, muito simples, a nossa distribuidora, que era a Oficina do Livro, foi comprada pelo Grupo Leia e para se capitalizar recolheu todos os livros que tinha no mercado e, portanto, passou a ter créditos a seu favor para se poder vender mais cara. Ora, nós nessa altura, a Cavalo de Ferro era uma editora que tinha basicamente muito fundo no mercado e, portanto, nós de repente tivemos um buraco financeiro muito, muito complicado. E, portanto, tivemos de procurar outras saídas. Eu e o meu sócio na altura, o Diogo Madeireus, tínhamos ideias muito diferentes daquilo que devia ser o futuro. Ele tinha possibilidade financeira de aguentar a editora, eu não tinha. E, portanto, a solução colocou-se imediatamente. Pronto, tendo dito isto, a Cavalo de Ferro manteve basicamente alguma da identidade daquilo que tinha antes, mas perdeu algumas coisas que a mim, como leitor, aqui vou dar sempre meramente a opinião do leitor, se perderam, ou seja, deixou muito de lado as traduções de línguas menos comuns, chegou a fazer algumas traduções de autores escandinavos a partir de inglês, e isso para mim é uma coisa que não faz sentido. Havia apoio que não justificavam ter-se optado por isso. Fora isso, manteve uma boa linha, o Diogo acrescentou algumas áreas que ele sempre mostrou interesse, tornou-se uma editora diferente ainda antes da aquisição pelo Grupo 2020. Dentro do Grupo 2020 manteve a identidade, creio, agora mais uma vez falo disto como um leitor, creio que não fez bem uma segmentação de mercado com a Elsinor que já pertencia ao Grupo 2020, ou seja, não se distinguem muito bem as duas marcas porque são basicamente para os mesmos segmentos e, portanto, como leitor eu tenho dificuldade em perceber a existência das duas marcas dentro daquele grupo. Acho que essa distinção devia ter sido mais bem feita, mas sou um editor externo e um leitor externo que não tem nada a ver com isso, portanto são questões da mensagem que nós transmitimos ao público. Quando nós dizemos ao público, estamos aqui, o nosso objetivo é fazer isto, é bom que sejamos claros no que estamos a fazer. Se temos dentro do mesmo grupo duas marcas a trabalhar o mesmo segmento para o mesmo público, etc., deveria haver uma certa, por exemplo, uma assumia que era mais de clássicos, outra era mais de contemporâneos, qualquer coisa, podia ser isto ou podia ser qualquer outra coisa, mas acho que faltou um bocadinho essa segmentação. Fora isso, continuar a publicar com os livros, como dizem, e, portanto, é um projeto que imagino que se aguente enquanto o Grupo 2020 aguentar, e não sei qual é a situação financeira do grupo neste momento e qual é que vai ser, mas pronto, veremos. E então, eu pergunto sendo um mercado com tantas voltas e não voltas ao longo de crises e não crises, o que é que ainda o faz continuar nesta área em Portugal? Não, isto é qualquer coisa sadomasoquista, não há dúvida. Aliás, toda a gente está nesta área. Em 1905, creio eu, não vou confirmar, no ano em que aconteceu a segunda Feira do Livro em Lisboa, os editores disseram este ano foi pior do que o ano anterior. E de lá para cá foi sempre pior. E todos os anos disseram sempre a mesma coisa. A feira tem mais participantes, mais público, mais visitantes, mas todos os editores dizem sempre que é pior do que no ano anterior. Basta fazer um bocadinho de matemática para perceber que se assim fosse, nós neste momento tínhamos, há 40 ou 50 anos, tínhamos resultados negativos de participação na Feira do Livro, o que não é bem verdade.
Mas é um setor que está sempre em crise, ou seja, o que nos falta há muitos anos, e eu tenho dito e escrito imensas coisas sobre isso, falta-nos associativismo efetivo na área do livro e todos os agentes da área do livro para se criarem políticas para se conseguirem novos leitores. Temos tido muita dificuldade em associar-nos. Este momento de crise já trouxe uma nova associação de livreiros independentes, vamos ver se traz mais. Há mensagens escritas agora pelo presidente da Porto Editora, há pouco tempo, numa newsletter da Associação dos Editores e Livreiros, incentivando a criação de mecanismos comuns e de estratégias comuns para a área do livro. Vamos ver se isto tem algum efeito prático. Há, infelizmente, uma resistência muito grande em Portugal a qualquer tipo de iniciativa conjunta. E, por outro lado, as estratégias editoriais dos grupos editoriais e das editoras passa muito pouco pela fidelização de públicos. E isto tem efeitos claros naquilo que vai ser o futuro dos leitores, porque a partir do momento em que não se trabalham hábitos e estratégias para fidelizar públicos, num momento em que o público cada vez mais tem um conjunto de coisas que os distraem, porque tem outras ofertas culturais, nós estamos num país que tem sol, tem praia, tem desportos, tem tudo e mais uma coisa. Portanto, ao contrário da Islândia, em que de facto as pessoas ou vão pastar as ovelhas ou leem livros, e portanto, de facto, por isso é que provavelmente eles têm 99% da população a ler livros, nós de facto temos muitas outras coisas que competem com o livro. Por outro lado, o mau sistema de ensino que temos há décadas e décadas e décadas, e que não incentiva a concentração, e a leitura exige concentração. Ora, os miúdos não são incentivados a qualquer tipo de concentração, aliás, dá anos para cá que não se leem obras inteiras nas disciplinas de português, leem-se certos ou bocados. A partir desse momento nós estamos a largar o nosso futuro de formação de leitores e daquilo que pode ser o momento futuro da parte do livro e do negócio do livro. Porque eu não acredito, e isto é uma coisa que eu queria aqui dizer, ao contrário do que as pessoas dizem, eu não acredito que se leia mais nem menos. Portugal tem tido uma percentagem de leitores muito, muito, muito fixa. E, aliás, isto corresponde àquilo que se passa com os números de leitores no mercado internacional. Não, o grande leitor, as categorias máximas de leitores, aqueles que leem bastantes livros, são números muito regulares, têm pequenas oscilações na maior parte dos países, ao longo desde metade do século XX para a frente. No caso de Portugal, a oscilação ainda é menor, ou seja, nós provavelmente temos a mesma franja de leitores que tínhamos no começo do século XX ou mesmo no século XIX. Há uma elite, uma franja fixa de leitores. E, portanto, nós geralmente não perdemos muitos leitores, mas para um futuro em que estamos a não incentivar as novas gerações à concentração, à leitura, a qualquer tipo de coisa, nós corremos o risco de essa franja que tem sido mais ou menos fixa também desaparecer. Portanto, enquanto não se encontrarem estratégias, enquanto os editores não se juntarem, enquanto os livreiros não se juntarem, porque não há qualquer tipo de diálogo há muitos anos entre todos os agentes do livro, cada um fala nos seus interesses, e mesmo aqueles que são de setores semelhantes, ou dentro mesmo, sejam eles editores ou livreiros, não falam sobre outra coisa que não seja o seu próprio umbigo. E a incapacidade de perceber os problemas de conjunto faz com que depois o que acontece? Tomam-se estratégias, publicam-se determinado tipo de livros, porque sim, não é por mais nada, é porque provavelmente se o livro está a vender lá fora, faz sentido publicar-me cá. Ora, isso, muitos editores que eu infelizmente conheço não saem dos seus gabinetes, e portanto não vão para livrarias, não ouvem o que o público está a dizer sobre os livros, não percebem porque é que o público escolhe este livro e não escolhe aquele. Este tipo de desligamento da realidade do mercado é algo que vai fazer com que a comunicação entre a editora e a adequação do produto que a editora produz, que a livraria vende e que o público procura, não exista. Se não existe, nós rapidamente vamos correr o risco daquele público que não está ainda fielmente seguro perceber que se calhar gosta mais de jogos de computador, ou de ver filmes, ou de qualquer coisa,
e abandonar o livro. E isto é terrível para uma indústria que tem, de facto, das margens de consumidores de produtos culturais, uma das mais baixas do mercado. Mas é isso que me faz um pouco de confusão, que é, se em qualquer outra área uma pessoa, imagina, eu não vou comparar livros a sumos, mas se eu tiver um sumo, quero criar necessidade das pessoas comprarem esse sumo, então porquê é que as editoras, porquê é que desde há tanto tempo não percebem que é necessário de facto incentivar as pessoas para o livro? Porquê é que isso é uma falha ainda, passados estes anos todos? A resposta a isso é fácil, mas é ridícula. É fácil de ler. Qualquer memória de qualquer grande editor, americano, inglês, francês e italiano, as memórias do Feltrinelli, a biografia do Gallimard, os livros de memórias de quase todos os editores americanos, do Michael Korda, do William Targ, do Bennett Cerf, da Random House, uma série de outros. Todos eles, do Michael Schifrin, dos grandes editores americanos, todos eles tocam exatamente na mesma coisa, que foi a transição que, no caso dos Estados Unidos, aconteceu mais ou menos nos anos 60, 70, em que o grande capital das corporações americanas, que já estavam noutros campos dos mídia, estavam no cinema, na imprensa, etc. e tal, depois de terem construído os seus monopólios nessas outras áreas de comunicação, decidiram, já que vamos fazer isto, vamos também entrar no livro. E compraram uma série de casas editoras, as grandes casas editoras, começaram a ter participações de capital nos casos em que não conseguiram comprar, mas entraram com participações de capital. E passado pouco tempo, basicamente significou ao longo dos anos 70 e 80, as editoras deixaram de ser geridas por editores e passaram a ser geridas por gestores. E nós aí temos um problema, é que em 1976 houve um encontro grande, uma conferência, um colóquio da Unesco, em que foi definida aquilo que é a figura do gestor cultural, em que a Unesco definia essa figura como exatamente o gestor que até deveria ser mais bem remunerado do que os outros, porque tinha de ter dois tipos de valências. Tinha de ser um bom gestor, mas tinha de ser alguém que não só compreendesse, como gostasse da sua área cultural em que trabalhava. E o que acontece cada vez mais é que nós temos gestores à frente de editoras que compram as editoras, isso aconteceu muito no caso da Leia, compram as editoras porque a editora tem nome ou porque a editora tinha um certo segmento de mercado ou não sei quem tem mais, mas sem perceberem, porque é difícil perceber, porque não tem, é uma área muito desligada dos próprios mecanismos gerais da economia. Compram as editoras por aquilo que elas valem supostamente numericamente no mercado, mas não percebem o tipo de trabalho que ter conseguido esse nicho ou esse segmento de mercado envolve. O que significa que depois, a seguir, eles percebem que aquilo que é um trabalho de construção de uma identidade editorial não se adequa com a maior parte dos modelos de gestão by the book que existem. O que significa, basicamente, que, por exemplo, este é o exemplo que é dado pela maior parte dos editores americanos. Quando os grandes grupos de capital compraram as grandes editoras americanas, a Simon & Schuster, a Random House, uma série de outras, quando as compraram-nas porque as editoras tinham um fundo de catálogo muito valioso que estava sempre a vender. E é verdade, ou seja, quem faça análise económica dos fundos de livrarias vai perceber que muito mais importante que ter 2 ou 3 best-sellers, que são livros do momento e nos quais é preciso investir muito, quer para os comprar, quer para depois os promover no mercado, muito mais importante do que isso é ter um conjunto de fundo de catálogo que está constantemente a pingar, porque isso é que paga os ordenados, isso é que garante a tesouraria, etc. Ora, o que é que esses gestores que compraram as editoras americanas pelos seus fundos de catálogo decidem fazer? Eles têm de seguir, como todos os gestores by the book, têm de fazer um crescimento anual para apresentar aos investidores, às corporações, etc. Ora, o fundo de catálogo é uma coisa fixa, não tem grandes flutuações. E, portanto, como é óbvio, se eles queriam crescer, eles tinham de trabalhar e apostar nas flutuações. E, portanto, começaram a deixar cair os fundos de catálogo, porque era algo que para eles não fazia sentido. Ou seja, para que vale a pena estar a investir X para receber a quantia
anual Y muito reduzida de Y. Não fazia sentido, só que o problema é que eles esqueceram que eram muitos Y em conjunto e não. E portanto começaram a investir nas novidades, no marketing, etc. O que é que isto levou? E é a realidade das editoras americanas. Podemos ir ao site de qualquer grande editora americana e vamos vê-lo. Qualquer grande editora americana deixou de ter identidade. Na mesma editora nós encontramos um livro de memórias de uma atriz pornográfica, um livro de culinária e um prémio Nobel da literatura. E estão todos lá na mesma editora. Porque deixamos de ter identidade e, portanto, deixamos de ter uma maneira do público se relacionar com essa identidade, ou seja, como é que o público segue uma determinada editora se essa editora não tem uma identidade? Não faz sentido. Ainda para mais, o mercado americano que não trabalha sequer coleções, portanto, os livros são publicados com o mesmo formato e cada um tem a sua identidade própria, mas volto a dizer, ou seja, o mercado americano tem 2 ou 3 formatos standard de livros. Se num deles aparece o livro de memórias da atriz pornográfica, o livro de culinária, o livro do prémio Nobel, pronto, passamos a ter públicos por livro e não públicos por editora. Portanto, as editoras americanas construíram-se desta maneira e hoje em dia vivem disso, o que faz com que haja sempre uma grande flutuação nos tops de vendas, porque qualquer editora pode acertar no próximo best-seller ou pode não acertar. Deixou de haver identidade, deixou de haver compras regulares e os fundos de catálogos apareceram, o que significa coisas muito interessantes, que é, se nós formos procurar um livro que tenha sido um grande sucesso nos anos 60 ou 70 ou 80, salvo meia dúzia de clássicos, os mais evidentes, os outros não se encontram. Não se encontram, ou passaram para editoras que os foram repescar, ou se nós formos ver as listas de vendas, os tops de vendas, ou os livros premiados nos Estados Unidos, os grandes prémios literários, para os anos 50, 60, 70, eu diria que 80% desses títulos não aparecem no mercado neste momento. Isso limita também a construção de um cânone literário, porque a universidade, a academia acha sempre que ela constrói um cânone, mas infelizmente são os editores. Ou seja, se o livro não estiver disponível no mercado, nós podemos ter congressos e congressos universitários de professores a dizer que livros são muito importantes, mas não estão no mercado, eles não entram no cânone literário pura e simplesmente. E, portanto, o que é que aconteceu? Aconteceu isso nos Estados Unidos. Por algum motivo, os Estados Unidos, nós vamos ver, procuramos autores franceses clássicos. Há traduções de Balzac, há traduções de Proust, não há mais nada. Não há mais nada. Pode haver um Alexandre Dumas ali, um Vítor Hugo Colar noutra editora, mas já não são sequer considerados e depois não entram nos programas de estudo das universidades americanas, porque não são autores canónicos. E, portanto, de repente, nós limitamos o mercado e limitamos os leitores. E isso é uma coisa que nós, infelizmente, por exemplo, nós olhamos para as editoras brasileiras, os editores brasileiros, por proximidade geográfica, seguem todas as ideias dos americanos. Ainda há nas editoras brasileiras 2 ou 3 marcas com muito nome que se mantiveram fiéis a ideias originais antes de serem comprados por grandes grupos. Nós, em Portugal, estamos um bocadinho a caminho disso. Em vez de haver uma análise de mercado, em vez de percebermos o que é que o público compra, o que é que o público quer, etc. e tal, nós estamos mais uma vez a comprar, muitas editoras portuguesas compram títulos por catálogo, apostam essencialmente nas suas novidades e esquecem-se que tem um fundo de catálogo que é importante e que poderia estar a dar-lhes a tranquilidade financeira que eles não têm de outra maneira. A mesma coisa que acontece com os escritores americanos, como estava a dizer, também acontece um pouco connosco, no sentido em que já é muito raro falar de muitos escritores portugueses que há 30 ou 40 ou há 50 anos eram muito, muito lidos. E por acaso a E-Primatur tem feito um trabalho ótimo com o Vilhena, devo dizer, porque é daqueles autores que fazem muita falta e faz muito, muito rir. Mas de facto também acontece isso com os autores portugueses também. Mas é que não é de maneira nenhuma no tipo de percentagem que nós temos no mercado americano, e não estou a comparar em termos de dimensão, porque obviamente o mercado americano é uma coisa gigantesca e nós somos uma coisa pequena. Não é isso. É literalmente, ainda assim, se nós formos à procura de muitos clássicos, nós temos dentro de editoras como a Relógio d'Água a publicarem coisas antigas, temos editoras como a Documenta, o Sistema Solar, a antiga Assíria Alvim, que ainda mantém no seu catálogo um conjunto de textos clássicos modernos, por assim dizer. Temos uma imprensa nacional que, para o bem e para o mal, também tem um conjunto de títulos
motivos, e temos mais alguns espalhados por aí. Portanto, não é um panorama tão mau. O que se calhar eu diria é que nós, por exemplo, não acabamos caindo sempre nos clichês dos mesmos tipos de autores. E depois há autores que também estão em questões de moda e que desaparecem. No caso, um Vilhena é uma coisa diferente, ou seja, apostar no caso do José Vilhena, para mim era uma coisa evidente, era um projeto que eu já tinha tentado fazer noutra editora e que não tinha conseguido. Mas é de facto uma obra muito extensa e que exige um trabalho de cuidado gráfico, de recuperação dos desenhos, de todo esse tipo de situação que eu percebo que assusta alguns editores. Dá mais do que o trabalho normal de edição de um livro, por um lado. Mas pronto, mas ainda assim nós vamos tendo muitos clássicos a ressurgir do passado. Por outro lado, temos situações como eu estava a dizer, de modas em que as coisas de facto de um dia para o outro mudam, como é o caso, por exemplo, do Virgílio Ferreira, que é um dos grandes escritores portugueses, que, pura e simplesmente, após a sua morte, deixou de ter público. Uma coisa inacreditável. As pessoas deixaram de procurar os livros. Basicamente, ao que eu sei de colegas editores, as vendas das obras do Virgílio Ferreira em 3 anos caíram 90%. Uma coisa... E apesar dos livros, muitos deles estão disponíveis ainda. Portanto, há alguns mistérios. Mas esses mistérios também ditam as modas e também são aquelas coisas que fazem com que daqui a 10, 15 anos, se calhar alguém vai redescobrir o Virgílio Ferreira e ele volta a ser um dos grandes nomes da literatura. A Agostina Bessa Luís, quando passou para a Babel, deixou de ter público, porque a Babel decidiu publicar as obras da Agostina Bessa Luís a preços exorbitantes e, portanto, as pessoas deixaram de comprar. Agora, passando para a Relógio d'Água, espera-se que volte a recuperar parte desse público. Portanto, mesmo assim, nós podemos ser, como país, muito piores do que somos. A nossa tradição de edição francesa, que presta um bocadinho mais de atenção aos fundos editoriais, felizmente ainda nos mantém diferentes da lógica pura e simplesmente financeira da edição americana. Mas os grandes grupos já estão muito presos a isso e, portanto, porque são dirigidos por financeiros e não por editores. Não é que eu acho que os editores sejam capazes de gerir, mas acho que deve haver nas direções desses grupos, deveria haver parcerias de um editor e um livreiro, e um financeiro, um gestor economista, que pudessem conseguir consensos de diálogo e que nem sempre conseguem, infelizmente. Mas não, infelizmente são os gestores que estão à frente também a parte desses grupos. Há gestores de marca que geralmente são pessoas formadas em marketing com muito poucas leituras e que acabam por, sendo pessoas que supostamente estão só a gerir a marca, acabam por ter palavras muito claras no que se publica e no que não se publica, tendo autoridade acima do editor em muitos casos, o que é qualquer coisa de absurdo. Mas, e isso diz-me também a minha experiência na Babel, que teve muito a ver com isso, ou seja, havia demasiadas vozes a dizer o que é que devia ser publicado e as dos editores talvez fossem as últimas. E, portanto, esse tipo de situações causa muitos problemas na definição da estratégia e na definição daquilo que queremos comunicar ao nosso leitor. E, portanto, a partir daí temos logo um problema que não se vai resolver. Volto a dizer, em relação à questão em particular, acho que o nosso mercado podia ser muito pior no caso de recuperação de clássicos e de autores portugueses. Agora, por exemplo, há uma situação só adicional a chamar a atenção, que é o facto de nós termos deixado de ter um sistema de ensino em que se leem as obras clássicas de fio a pavio, mas bons certos delas e não pequeninos bocados, como acontece hoje em dia, levou, por exemplo, a que, isto é uma coisa muito, muito evidente, os nossos jovens sejam totalmente incapazes de consumir literatura do século XIX para trás, porque não são capazes de entender aquela linguagem. O fechamento da linguagem, a perda de vocabulário, que é uma coisa internacionalmente assistida, há estudos em vários países, nós cá não temos bons laboratórios linguísticos com estudos de anos para comprovar, mas na Inglaterra está comprovado, ou seja, no começo do século XX o número de vocabulário, de vocábulos médios por pessoa, que qualquer pessoa usava, rondava, agora não tenho a certeza se eram 700, se eram 800 vocábulos.
hoje em dia nós temos um vocabulário médio da população média inglesa a rondar os 300, 400. É isso que depois tem muito a ver, como sabemos, a riqueza de vocabulário tem muito a ver com, ou seja, tem depois uma correspondência direta com aquilo que é o nosso desenvolvimento intelectual, pura e simplesmente, ou seja, a nossa capacidade de resolver problemas tem muito a ver com as palavras, com os nomes que nós identificamos, ou seja, nós podemos pôr nomes nas coisas, nós conseguimos resolver problemas com essas coisas, mesmo que não sejam coisas habituais. Se nós não temos nomes para dispor, o nosso cérebro não vai lá buscá-los e, portanto, ficamos pessoas mais limitadas. Isto não é uma defesa Claro. só por si da leitura e da literatura, mas são dados concretos. A leitura tem os seus impactos. Um exemplo que eu dou sempre é muito engraçado, em 1905, aí sim a data é correta, foram feitos, curiosamente, os mesmos censos em Portugal, os primeiros censos em Portugal e os primeiros censos na Islândia. E Portugal e Islândia tinham basicamente os mesmos quase 5%, não chegava a ser quase 5% da população a ler regularmente livros. Em 2007 ou 2008, já não sei, foi por aí que houve novamente uns censos, foram os últimos que coincidiram nos dois países, e Portugal tinha basicamente 6 ou 7% da população, embora eu acredite mais uma vez que sejam coisas ligeiramente inflacionadas. Portanto, eu acho que não houve grande variação, devemos ter mesmo 5% da população a ler regularmente livros. Não estou a falar do público ocasional que compra um livro aqui e um livro ali. Estou a falar de pessoas que regularmente compram livros. A Islândia tinha 99% da população a ler livros. E isto depois tem correspondências muito engraçadas, que em 2008 Portugal e a Islândia entraram ambos numa crise financeira. Portugal teve uma intervenção da Troika, a Troika impôs-nos um conjunto de medidas de austeridade e de correção financeira. A Islândia teve uma intervenção da Troika e, por referendo popular, toda a população recusou as medidas. Por intervenção popular em que literalmente foi feito pela população toda com intervenção e referendada, todo o cidadão propôs medidas, foi reescrita a Constituição islandesa, o que permitiu colocar na prisão banqueiros e políticos que tinham estado diretamente envolvidos na criação da situação financeira que deu origem à crise, e foi a população islandesa, com o recém-constituído governo naquela altura, que foi ter com a Troika e contrapropôs medidas que foram aceitas. Ora, isto tem muito a ver com a leitura. As pessoas participaram ativamente, as pessoas informaram-se, as pessoas foram para a internet, as pessoas leram jornais, as pessoas leram revistas e a população tinha noção do que estava a acontecer no resto da Europa. Portugal, boa parte da população sabia que nós estávamos numa crise, sabia que tínhamos medidas de austeridade, mas a concentração estava no futebol e pouco mais. E, portanto, estas situações, e não há nada contra o futebol, eu sei que futebol, sim. mas é meramente dizer que estas coisas, as nossas realidades são mudadas pela nossa percepção daquilo que é, daquilo que são outras realidades. A partir do momento em que nós estamos fechados em nós próprios, nós não conseguimos encontrar soluções. Portanto, é a mesma história das pessoas que têm depressões. Isto é um psicólogo famoso que fazia aquela imagem de uma pessoa que tinha depressão, era uma pessoa que estava metida num poço e, obviamente, sempre que olhava à volta tinha paredes a toda a volta e nunca se lembrava de olhar para cima, porque está à procura de uma situação em que permita andar para sair dessa situação e não trepar. E, portanto, é a mesma coisa, ou seja, de facto, quem não lê, quando eu falo de leitura, é leitura de tudo, não é só o livro, é o livro. Claro. Não tem essa capacidade de distinguir e de fazer uma triagem de informação que lhe permita ter um juízo crítico sobre as coisas. A partir daí, estamos imediatamente limitados a tudo o que nos impõe. Além daquilo que eu já tinha mencionado, do facto de a cada dia se inventa um novo estímulo para as pessoas se desviarem, não é? Mas houve uma coisa que eu também li há uns tempos, já não tenho a certeza onde é que foi, mas um estudo qualquer, não sei se foi nos Estados Unidos, em que tinham dito que a compra de romances tinha baixado cerca de 50%, eu não tenho a certeza onde li isto, mas que havia uma tendência cada vez maior para as pessoas não lerem tanto ficção e para se virarem mais para outras franjas da literatura. O que é que tem a dizer sobre isto? Isso estávamos ainda há pouco, eu falei da questão das estratégias e dos frutos que as estratégias editoriais originam. Isso para mim é muito evidente. O que é que se passa hoje em dia?
vai a uma Amazon e vai ver os tops de vendas, etc. Estão todos segmentados por fórmulas, ou seja, o romance romântico, o romance thriller, o romance policial, o romance erótico, o romance fantástico erótico, o romance de ficção científica, são os géneros e fórmulas por os quais a maior parte desses escritores passa por cursos específicos de escrita criativa, de romance romântico, de romance histórico, de romance erótico, whatever, que há cursos específicos para isso. E os próprios livros já são anunciados, nós já vamos às súmulas, aos sinopses dos livros e já vamos encontrar. Este livro destina-se a quem gosta dos livros da Nora Roberts e não sei quem, ou do James Patterson e do não sei o que mais. Esta criação de fórmulas em que basicamente nós não temos originalidade, porque a originalidade está dentro de uma fórmula específica e portanto há definir as coisas, ou seja, o romance é mesmo um romance de espionagem, mas este passa-se 10 anos no futuro, aquele passa-se 10 anos para trás, ou este tem um homossexual como protagonista, ou aquele tem um transexual como protagonista, ou qualquer outra coisa. A novidade está nestas pequenas coisas, mas depois o livro, a fórmula, a história são exatamente os mesmos de milhares de outros livros. E, portanto, o que é que se está a fazer com isso? Está-se a produzir muito livro formulaico, completamente igual e que obviamente mata aos leitores, porque nós lemos 10 livros e percebemos que apesar de um ser passado na Idade Média, outro ser passado no século XIX, e outro ser passado hoje em dia, outro no futuro, mas na realidade é tudo a mesma coisa, com pequenas variações. Isto cansa aos leitores, não se criam públicos aqui desta maneira, e portanto a criação destas escolas de produção de livros que deixaram de ter uma originalidade por trás e deixaram de ter certas liberdades por parte dos leitores, dos editores e dos autores, passaram a formar públicos que já não têm muita paciência e, portanto, por isso também uma das áreas que tem passado a vender cada vez mais nos Estados Unidos e no mundo de língua inglesa em geral é aquilo que eu chamo a história narrativa. Ou seja, história escrita como um romance. Muitas vezes são os jornalistas que escrevem e que pegam em pequenos episódios, já não estamos a falar da grande história, com os grandes personagens, ou a história de um país, ou a história de um território, tá? Estamos a falar da história da padeira de Aljubarrota, ou estamos a falar da história daquele piloto aviador que ia numa aldeia francesa e que se tornou o maior pasteleiro do sítio, ou qualquer outra coisa. Estou obviamente aqui a inventar, mas há dezenas de livros como estes que estão a pegar em episódios verídicos e como de facto aí estamos presos a situações verídicas que obviamente têm uma grande variedade em si, porque a vida é variada, isso está a tratar de puxar leitores que antigamente liam ficção e que estão cansados da falta de originalidade para histórias que de facto são originais, quanto mais não seja porque de facto são situações originais e que muitas delas não se repetem. E portanto, eu acho que tudo isto são frutos de más estratégias e de estratégias, mais uma vez, que não são pensadas com o conhecimento daquilo que são os leitores. E eu percebo porque é que isto acontece, porque quando uma empresa é dirigida por um gestor, esse gestor toma por as suas decisões com base em estatísticas e Excel. E as estatísticas e Excel reduzem o ser humano e o leitor, que é geralmente muito idiosincrático, muito variado, muito específico, a um algoritmo. E nós não podemos não podemos gerir indústrias culturais como se fossem algoritmos, porque não dá. O público cansa-se, o público espera a originalidade, os públicos, se toda a gente cantasse o mesmo tipo de rap e pop, ou toda a gente tocasse o mesmo tipo de heavy metal, ou toda a gente pintasse as mesmas pinturas, pronto, a arte morria. Portanto, isso é o que está a ser feito com muitos dos livros lá fora. Felizmente nós ainda não temos essa mecânica cá. Volto a dizer, isto tem a ver historicamente com o facto de nós estamos presos a um modelo francês muito mais, historicamente, que os novos editores já vão sendo pessoas com outro tipo de abrangência. Mas lá está, que por muito que tenham outra formação e mais próximo aos livros de língua inglesa, ainda assim eles cresceram no nosso país a ver livros publicados com algumas estratégias mais próximas com aquilo que se publica em França, em Espanha, etc. E, portanto, nós estamos ainda numa coisa intermédia. E isso permite-nos uma grande polivalência, e por isso é que há sempre bons projetos a surgir em termos editoriais, em termos livreiros, temos sempre coisas diferentes e boas a surgir. Infelizmente, muitas delas não pensadas com estratégias financeiras, porque também é normal que normalmente quem se mete em projetos culturais descura geralmente muito a parte do negócio,
E, portanto, quando não se pensa também a coisa em termos de negócio, depois também a coisa pode correr mal, porque, enfim, quem não tem a noção que... Eu tenho um amigo que uma vez abriu e teve uma loja de discos há uns anos atrás, esteve aberto durante muito tempo, ele era uma pessoa conhecida da praça em termos de crítica e tudo mais, e de repente percebeu que tinha que fechar a loja porque não sabia que, apesar de ter uma loja aberta, tinha que pagar impostos. Eu sei que isto parece surreal, mas é verdade. E, portanto, muitas vezes isto acontece com pessoas que são muito bem intencionadas na área da cultura, mas que depois não têm qualquer tipo de sensibilidade para a questão de meter-se no negócio. E o tal conceito da Unesco, do gestor cultural, era muito isso. Ou seja, eram pessoas que têm que ter, para se gerir um negócio na área das indústrias culturais, é preciso ter esta dupla sensibilidade. E, portanto, não se pode só querer fazer um projeto quixotesco e muito bonito. E resumindo, acho que é mesmo a palavra fundamental, é sensibilidade, de facto, para toda esta situação. Absolutamente. Hugo, eu não lhe vou tomar mais tempo, queria só fazer mais duas perguntas. Primeiro, perguntar-lhe, dentre os vários projetos da E-Primatur, que eu volto a dizer os meus parabéns, porque estão a construir de facto um catálogo muito, muito bom, qual é que é o projeto que mais se orgulha? Deve ser a pergunta que lhe fazem mais vezes, mas tenho curiosidade em saber. Isso é a mesma coisa quando me perguntam qual é que é o seu livro favorito, eu digo sempre que é o próximo. Porque é muito isso, ou seja, o entusiasmo do editor tem muito a ver com aquilo que vai pôr cá fora, que vai dar ao público. E, portanto, o entusiasmo é sempre o próximo. Não, eu posso dizer que nós temos imensos projetos agora em crowdfunding neste momento, e eu acho que este ano era o ano em que eu estava mais contente com o calendário editorial e com aquilo que tínhamos. Conseguimos um programa editorial muito equilibrado, com muito boas sugestões do público e muito bons projetos que nós internamente também desenvolvemos. E, portanto, foi um ano que estava preparado para ser um bom ano de crescimento da E-Primatur. Aliás, foi um desafio que nós lançamos aos nossos leitores. Nós temos nas redes sociais mais ou menos 4 mil e tal pessoas inscritas e desafiamos os nossos leitores, se nós literalmente conseguíssemos duplicar, ou seja, se cada um dos nossos seguidores nas redes sociais trouxesse outro seguidor, com a percentagem de vendas que nós normalmente conseguimos em termos de apoio, nós provavelmente conseguimos duplicar o nosso número de edições e de livros publicados por ano. Agora isso vai ter de esperar um bocadinho para o pós-Covid, mas continua a ser o nosso objetivo. Mas isto para dizer, ou seja, eu não quero evidenciar propriamente um projeto, temos um conjunto de coisas muito boas em áreas completamente diferentes, espalhadas por 3 marcas editoriais, onde temos. Obviamente que aquilo que me orgulha é, por exemplo, poder apresentar coisas. Nós fazemos 2 tipos de livros. Nós, tanto fazemos coisas verdadeiramente originais que são traduzidos pela primeira vez ou que são editados pela primeira vez, como vamos fazer muitas repescagens que nós consideramos importantes. Este ano nós, por exemplo, tivemos, e foi o nosso primeiro projeto de raiz, tivemos uma proposta concreta de um livro criado de propósito para nós e que vai sair na Book Builders, que é a história da ETA, que vai ser o livro curiosamente mais completo sobre a história da ETA escrito no mundo. Mesmo em Espanha não existe um livro tão completo, foi feito é uma obra que está a ser escrita, já acabou de ser escrita, por Diogo Noivo, que é um consultor da área de segurança a nível internacional, consultor de vários órgãos internacionais e cronista em vários jornais. Mas foi um projeto que ele nos apresentou primeiro como uma espécie de ensaio sobre a ETA e nós desafiámos-lo a fazer uma obra de raiz com uma história da ETA. Isso é muito interessante para mim, como editor, porque se já estamos a fazer outros 2 tipos de livros, ou seja, já estamos a ir buscar coisas pela primeira vez para a língua portuguesa, ou a fazer repescagens, significa que abrimos um terceiro caminho, que é de facto conseguir também criar produto especificamente e originalmente nosso. E, portanto, esse é um projeto que me entusiasma por isso. Por outro lado, entusiasma-me o facto de estamos a fazer a segunda tradução portuguesa, e provavelmente a mais completa, dos 7 pilares da sabedoria do T. Lawrence. E por último também, assim só por destaque, vamos ter mais para o final do ano, traduzido diretamente pelo russo e completamente de forma original, a ficção curta completa do Mikhail Bulgakov. Por exemplo, são meramente de destaque, poderia destacar outros, mas assim estou a cobrir um bocadinho todas as áreas em que nós trabalhamos e que eu acho que vão ser muito interessantes. Portanto, infelizmente este programa não será todo para este ano, com este atraso editorial vai ter
passarem partes para o próximo, mas significa que a qualidade vai se manter. E de facto já são propostas muito variadas e muito interessantes, como disse. E eu queria só também uma mera curiosidade para terminar, se há algum livro célebre da literatura de que o Hugo não gosta. Se há algum específico que lhe cause alguma comichão. Imenso, imenso. Eu digo sempre esta coisa que é, eu sou, antes de ser editor, eu sou um leitor. O que significa que que a minha sensibilidade é sempre muito pessoal, e obviamente que eu depois como editor tento adequar a minha sensibilidade ao gosto também dos leitores. Mas significa isto também que eu sou muito capaz de conseguir ler um livro e dizer isto é um bom livro, mas eu não gosto. Ou seja, eu reconheço a qualidade, a escrita, a originalidade, o estilo, seja o que for, mas pessoalmente nem todos os livros me dizem muito. E há muitos clássicos por os quais eu passei e que sinceramente acho chatíssimos. Reconhecendo, volto a dizer, reconhecendo a sua importância histórica, mas por exemplo, eu li, se calhar li tardiamente mais, eu li o Ulisses de James Joyce com 24 anos. E aquilo que eu li no Ulisses de James Joyce com 24 anos já tinha lido em muitos outros livros e, portanto, eu reconheço ao Ulisses de James Joyce a capacidade de ter sido, de facto, o fundador de uma escola literária, de uma série de movimentos, mas eu, entretanto, já consumi aquilo depurado e trabalhado após essa sensibilidade. E, portanto, para mim, esse é um livro que já não me acrescentou nada de novo. Não, mas como este, há muitos outros, portanto, não é... Já é um exemplo forte o que deu. Não quero evidenciar o Ulisses de James Joyce. Não quer dizer, pronto, mas eu queria evidenciar este em particular. Há muitos que são assim, há outros que são eternos, e portanto é sempre um gosto pessoal. Eu acho que nós não temos de ter o facto de sermos editores e não queremos ferir suscetibilidades ou afastar determinado público, enfim, vale o que vale, mas nós temos de ter a nossa identidade, senão lá está, as pessoas também não reconhecem que aquilo que nós publicamos é uma escolha. E, portanto, se identificam ou não se identificam com essa escolha. E, portanto, não tenho problemas em dizer do Choice, como não tenho problemas em dizer que há outra coisa que escandaliza muita gente, que me obriguei sempre ao longo da minha vida a ler todos os best-sellers da moda, desde as Margaridas Rebelo Pintos, às Susana Samar, aos Códigos da Vinci, etc. E tal. Porque acho que isso é muito importante para nós percebermos o porquê que o público gosta de umas coisas, porquê que não gosta de outras. E perceber como é que as pessoas, como é que os escritores chegam lá e comunicam. Isso tudo é muito importante, apesar de eu não estar nem de fazer planos para publicar nenhum desses livros. Não tenciono, e não é por uma questão de que sou um editor pequenino e não tenho dinheiro para comprar muitos desses, porque a maior parte desses livros foram publicados por editoras que nunca esperaram que os livros fossem o sucesso que fossem. A maior parte desses grandes clássicos do best-seller foram surpresas totais para os seus editores e, portanto, na realidade, não é por aí. É mesmo que não, como leitor, também não me entusiasma. Mas achei importante conhecê-los da mesma maneira como li o Ulisses de James Joyce ou como li o Homem Sem Qualidades do Roberto Musil e achando-os mais uma vez muito bem escritos e percebendo a sua relevância histórica, digo, como leitor não me entusiasmo. Os meus clássicos são outros. Mas é bom ouvir de um editor essa opinião sobre aqueles chavões da literatura que parece que ninguém pode criticar. Sim. É uma área feita de uma diplomacia que não tem a ver com realidade nenhuma, ou seja, é uma coisa que achamos sempre que vamos ter suscetibilidades que não existem, que não estão atentas a nós. Nós somos meramente editores e o nosso objetivo é pagar-nos por todos os livros que nós fazemos. E, portanto, eu acho que tem a ver muito com isso. Acho que os editores, de repente, percebem que está a ser dado um certo destaque e acham que... e ficam nervosos, basicamente. Eu acho que não há nada aqui a ter em conta. É só divertirmos a fazer bons projetos e perceber, sim, de maneira que esses livros podem ter impacto nas pessoas e perceber que a sensibilidade das pessoas os levará a serem mais ou menos bem-sucedidos, mas perceber que estamos também a adequar o nosso trabalho àquilo que os leitores procuram e, portanto, faz parte de um trabalho, de alguma forma, educativo do nosso lado. O facto, por exemplo, nós traduzimos muitas coisas de línguas pouco comuns, nós fizemos isso com as Mil e Uma Noites, acabamos de publicar um autor iraniano, vamos publicar um autor tunisino, o Bulgakov do russo,
Mas esse tipo de coisas significa que nós estamos, obviamente, a apresentar coisas que o público não está à espera ou não conta com elas, e, portanto, estamos a fazer algumas iniciativas de risco. Mas isso faz parte da nossa. De se introduzir alguma coisa nova, lá está, porque senão estaríamos sempre a fazer o mesmo que os outros, ou o mesmo que nos tinha dado sucesso uma primeira vez, e fazer sempre o mesmo. Isso significa que o público já não vai ficar surpreendido. Portanto, nós queremos trazer sempre algumas surpresas à nossa atividade. E isso é o que diferencia o editor do tal gestor, não é? Como estávamos a falar há pouco. Exatamente. Pelo risco. Hugo, obrigado pela conversa. Eu desejo as melhores felicidades para o seu projeto. Pronto, e esperemos, eu desejo sempre isto, quem nos faz esse elogio, muito mais do que o elogio, é continuar a merecer o elogio. Portanto, isso significa que estamos a deixar os leitores contentes, que é o que nos interessa. Claro. Ponto final. É bom para o negócio, mas é muito bom para o nosso ego. Volto a dizer, não é por estar em entrevistas, mas gosto de sentir bem é quando as pessoas gostam de um livro que eu publico. É sempre bom, significa que estamos a fazer um bom trabalho e significa que os livros estão a dizer alguma coisa às pessoas. Isso é a parte mais importante